Bom, galerinha, hoje vamos aí à solução da nossa tarefa de redes, da montagem do escritório de TI. Foi baseado naquele outro exercício que foi passado para vocês através do vídeo, né? Onde foi feita uma outra situação, até um pouco mais complexa do que essa, para falar a verdade. E essa aqui, a solução dela é bem tranquila, eu vou estar fazendo aqui junto com vocês, para que vocês saibam aí o caminho, a forma com a qual eu pensei para poder desenvolver, né? E depois a gente pode estar comentando, conversando sobre esta solução. Pois bem, então lendo o exercício, tem uma planta que foi passada para vocês, tá? Tem aqui a situação de criar uma subrede para a sala dos desenvolvedores, que é essa sala aqui, ó, que tem 6 baias, né, 6 áreas aqui para poder ser desenvolvida. E o cara fala aqui, ó, onde tem que conectar 6 computadores e um servidor de DHCP. Então, são 6 computadores para essa rede e um servidor de DHCP só para ela, né? E uma outra subrede onde eu tenho que ter um computador para a sala do gestor, que a outra subrede é para o escritório inteiro, né? Então tem que ter uma subrede aqui para a sala, ou na verdade na outra subrede, tem que ter um computador aqui na sala do gestor, um computador na recepção, um servidor DHCP na sala do servidor do gestor, vai ficar aqui junto com as coisas dele aqui, e 18 hosts para dispositivos, que podem ser celulares, notebooks, né? Que vão ser acessados aí na sala de reuniões e no meio aqui dos escritórios, né? Então, qual que é a ideia aqui? Basicamente é uma rede isolada para a galera que trabalha desenvolvendo e uma rede para o resto do pessoal, que aí vai ser comercial, né? O gestor aqui que vai trabalhar, sala de reuniões, né? Recepção. Basicamente isso aqui é uma empresinha pequena de desenvolvimento, onde tem um grupo que desenvolve, um cara que administra, alguém que recebe, uma sala de reunião que normalmente pode ser usada aí pelo gestor para trazer clientes, né? Fazer reuniões com os clientes ou com os desenvolvedores com os clientes também. Então é uma situação bem comum de uma empresa pequena de desenvolvimento. Então, o que a gente vai fazer aqui, tá? Basicamente aqui eu peço aqui no exercício também, né, que seja colocado aí alguns dispositivos como notebooks e smart devices, que faz a função de celular na sala de reunião. E aí a gente vai começar a montar isso. Para isso já abri aqui o Packet Tracer, né? E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser montar a infraestrutura. Primeiro eu vou montar a infraestrutura, ou seja, eu vou montar como é que vai funcionar essa rede de forma física e depois eu vou montar essa rede de forma lógica, ou seja, vou atribuir os números de IP, fazer os cálculos de subrede e tudo mais. Então vamos lá. Primeira coisa, vou vir aqui no modo físico, né, que você já conhece, que aqui depois dá pra gente fazer uma infinidade de coisas, né, através desse modo físico. Vou clicar aqui em corporação, e para essa corporação que está dentro de uma cidade, eu vou adicionar um background para poder ficar mais bonitinho a forma de eu trabalhar, né? E eu vou pegar aqui no browser, na minha área de trabalho, eu tenho a planta do escritório aqui que eu passei para vocês, né? Pronto, só dar o aplicar. E aqui eu tenho a planta do meu escritório como background para eu poder montar a minha rede, tá? E aí eu vou começar a fazer as coisas que eu preciso fazer, né? Primeira coisa que eu preciso me preocupar é colocar os computadores nos lugares onde eles devem estar. Então a primeira rede, eu vou, na verdade, o primeiro campo que eu vou colocar vai ser aqui, vai ficar bonitinho, vai ficar certinho, como se o cara estivesse trabalhando desse lado, né? Ó. Ainda não descobri como virar o computador aqui no simulador, então vai ficar meio estranho aqui, ó. Mas tudo bem. Tá? Vou ficar esses computadores aqui. Vou colocar um computador aqui na mesa do diretor. Vou colocar um computador aqui na mesa da recepção, né? Vou colocar já aqui alguns notebooks aqui. Né? Vou colocar um Smart Device, que é no antigo era o PDA, né? Agora é Smart Device. Vou colocar um servidor aqui na sala do gestor. Vou colocar um servidor aqui na sala do desenvolvimento, né?
Então já tenho basicamente os computadores, os servidores. Vou colocar aqui, vou vir aqui em Network Device, na verdade aqui ó, Network Devices. Vou procurar aqui um switch, vou pegar... Esse aqui tem 24 portas, né? Ó, vai ser grandinho. Vou colocar um switch aqui. Vou colocar um outro switch aqui, mais ou menos, né? Vou colocar mais ou menos aqui assim. Tá? Switch geralmente a gente coloca aqui perto de passagens fáceis, né? Tá, os switches, e vou colocar um access point ali. O access point, inclusive, eu vou colocar o access point aqui na sala de reunião, que é o lugar que mais vai usar ele, né? Um lugar que vai ter que ter melhor recepção de sinal, porque normalmente é onde vem visitantes com computadores e tal, e aí acabam tendo a necessidade de usar aí uma configuração wireless, né? Porém, pelo tamanho aqui da empresa, isso aqui vai conseguir abranger um sinal bom aqui, praticamente dentro de todo o ambiente. O ideal mesmo, se fosse colocar em todos os lugares, ou pegar em todos os lugares, poderia ser colocar aqui, ó. Até posso, vou colocar ele aqui, ó. Aqui em cima. É um lugar que não está numa passagem, apesar que poderia ser instalado em cima de uma porta, em cima de alguma coisa. E ele está mais para o centro do espaço, né? E aqui tem portas e tal, então reduz o nível de barreira para o sinal dele, tá? Mas enfim, então temos aqui basicamente a configuração que a gente precisa. E agora a gente vai fazer as conexões, né? Então, primeira coisa aqui que eu vou me preocupar é fazer as conexões. Eu vou conectar rede por rede primeiro e depois eu vou colocar as duas redes em conjunto, né? E como é que eu vou fazer também para colocar as duas redes em conjunto? Eu vou precisar também de um dispositivo para poder fazer isso, né? E o dispositivo que vai ser responsável por fazer isso vai ser um roteador. Então, vou vir aqui em roteadores, vou pegar esse primeiro... Vou pegar esse router PT aqui, vou colocar ele aqui, ó. Roteador, vocês já sabem, é um equipamento aí basicamente que faz duas redes conversarem, né? Que é responsável aí por fazer duas redes conversarem. Vou colocar ele talvez aqui, depois eu vejo onde mais eu posso colocar, tá? Pois bem, então agora eu tenho as máquinas distribuídas, né? Seja os dispositivos distribuídos, mas ainda não conectei eles fisicamente. É isso que eu vou fazer agora, né? Então vou pegar aqui o cabeamento. Vou, inclusive, aqui, ó, vou usar o cabo direto, vou clicar nele segurando o Ctrl, porque aí eu não vou precisar ficar clicando toda hora, né? Então vou vir aqui, vou pegar qualquer porta que eu quiser. Ó, primeiro eu vou ligar todos que eu tenho que ligar com cabo. E aqui, inclusive, eu posso fazer uma coisa legal depois, né? Que eu descobri recentemente até. Se eu clicar no meio da linha com o botão esquerdo, ela dá uma opção de criar um bend point. Que aí eu posso realmente fazer uma simulação de como eu passaria esse cabeamento nessa situação aqui. Então, por exemplo, a gente sempre passa cabeamento por dentro da parede, normalmente por conduíte ou por algum outro tipo de situação, né? Então, vou passar ele aqui, ó, exatamente por dentro da empresa. Isso aqui eu não vou cobrar de ninguém na tarefa, tá? Mas repara que fica muito mais bonitinho aqui, não fica aquele fio à mostra aqui no exemplo, né? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou até tirar isso daqui um pouquinho para cá, vou trazer o meu switch para cá, ó. E aqui eu posso fazer a mesma coisa aqui. Para trazer o meu dispositivo, ó. O roteador, o servidor ele vai estar aqui do lado, eu vou nem investir nisso, não. Eu posso fazer tipo como se fosse uma tomadinha, um caminho já mais organizado para os dispositivos, né? Eles não fiquem cruzando aqui exatamente a tela. Bom, outro item que tem que ser ligado aqui fisicamente ao meu hub vai ser o meu access point. Então vou fazer a ligação aqui do access point também. Meu access point eu vou fazer também um bend point aqui nele. Vou trazer ele para cá.
Opa! Vou criar um outro que eu tô pegando outra coisa, né? Deixar ele mais ou menos aqui. Criar um endpoint aqui, ó, para trazer ele mais ou menos aqui. E traz mais ou menos aqui, ó. Simula aí bem a passagem do cabeamento através da parede, né? Que é onde normalmente ele vai. Bom, então tá ligado o meu access point, né? Tá ligadinho aqui. Vou deixar ele aqui para poder ficar vendo o sinalzinho verde aqui dele, onde apareça aqui o sinalzinho verde dele. Beleza, tá com o meu access point aqui. Ver se eu consigo. Isso, coloquei ele aqui sim, ó. Pronto, aí dá para ver o sinalzinho verde. Ele tá meio que em cima aqui do elemento. Tenho aqui o meu access point, já está conectado, tenho os meus dispositivos. Eu só vou ter que ligar aqui o meu roteador também, né? Então vou ligar meu roteador aqui, tem um porta pra caramba. Vou escolher essa primeira rede aqui, eu vou colocar na entrada 0. Vocês vão reparar que o roteador ele não dá a autorização direto, né? O roteador eu tenho que vir aqui em config, na verdade em physical, não em config mesmo. Vou vir em config na porta de conexão que eu tenho. Vocês vão reparar que ele inclusive gera um comando aqui, ó, tá? Que é os comandos que alguns roteadores a gente tem que dar dentro do roteador, principalmente os que tem sistemas operacionais. Tem alguns comandos de texto que a gente tem que dar. Então aqui ele gera o comando para poder ativar a interface de rede para ela poder conversar com o meu roteador e conversar com a minha rede. Então aqui eu estou ligando fisicamente essa rede aqui, que é a primeira rede que eu tenho, com o meu roteador. Tá? Então ela vai estar ligada porque o roteador vai ser o responsável por fazer essa comunicação entre os dois, tá? Muito bem. Então, basicamente conectei a primeira rede. Vou conectar a segunda rede aqui, vou dar um Ctrl aqui. Não vou ficar fazendo em todos a questão do alinhamento lá, tá? Só para não gastar muito tempo e não gastar muita coisa aqui do vídeo, né? Vou ligar o servidor aqui também. Vou ligar aqui o computadorzinho. Tá? E vamos ligando aqui. Eu vou deixar esses aqui cruzado mesmo, né? Mas vocês já sabem que se quiserem fazer daquele outro jeito, podem fazer, tá? E eu vou ter que ligar o meu switch aqui também ao meu roteador. E aí eu vou ligar aqui na porta 1/0, né? E aí a mesma coisa que eu fiz lá, eu tenho que vir aqui no meu roteador, vim aqui em a entrada 1/0 e dar autorização, tá? Bom, beleza. Então a partir de agora eu realmente estou com todos os dispositivos conectados fisicamente, tá? Então a conexão física deles agora existe. Aí o que eu vou ter que pensar agora? Eu vou ter que fazer as continhas, né? Eu vou ter que realmente calcular qual é a necessidade de cada rede e vou ter que configurar elas. Lendo o exercício, eu vou até abrir o bloco de notas aqui para a gente ir planejando. Antes da gente digitar qualquer coisa, antes da gente criar os IPs, passar os IPs e tudo mais, né? Os IPs já estão criados, né? Na verdade, a gente atribuiu os números de IP. É bom a gente pensar, a gente planejar. Eu vou até aumentar um pouquinho a fonte aqui. Deixar uma fonte 16 para ficar bem fácil de enxergar. Eu acho que vai caber todas as informações aqui. Pois bem, então vamos começar a pensar aqui como isso tudo tem que funcionar. Olhando aqui no atividade, eu sei que eu vou ter uma rede com 6 computadores e um servidor, ou seja, 7 hosts aqui, que eu vou ter que trabalhar. E ainda tem que dar um endereço para o roteador, que não está anotado aqui, mas é implícito, né? Se eu tenho 2 sub-redes, eu vou ter que ligar um roteador. Então, eu já sei que já são 8 hosts, né? E aqui eu tenho um computador, um servidor DHCP, 2, outro computador, 3. O access point não recebe IP, mais 18 dispositivos. Então, ou seja, são 1, 2, 3. Né? No mínimo aqui, ó, são 20, 21. Né? Deixa eu ver. 18 mais 2.
19, 20. Vai ter aqui mais o servidor DHCP, 21, mais o roteador, que está implícito também, 22. E lembrando que basicamente os outros aqui, ó, tanto um quanto o outro, tem que receber um IP da rede e um broadcast, que são mais 2 números. Então aqui vai passar, a rede do escritório vai ter 24 hosts e a rede dos desenvolvedores vai ter 10 hosts. Então vamos colocar isso no papel aqui para a gente pensar, né? Ó. Então vamos colocar assim, ó, rede escritório. Para a gente poder lembrar. Então são 2 computadores. Né? Que é o computador da secretária e gestor. Né? No caso, recepção e gestor. Eu vou só colocar 2 computadores. São 18 endereços para wireless. Eu vou colocar Wi-Fi. É mais fácil. Um servidor DHCP. Um roteador, que vai ter que ter. E 2 IPs aí, que é IP da rede. Né? Já tinha colocado IP da rede e broadcast. Então, totalizando aqui, né? Se a gente fizer a continha, aqui vai dar 18 com 2, 20, mais 4, 24 hosts. Não. Então, preciso de 24 números de IP, tá? Para resolver esse problema aqui do escritório. E aí eu tenho a situação da sala dos desenvolvedores. Sala dos devs, vou colocar assim, tá? Sala dos devs são 6 computadores. Tá? Um servidor DHCP, um roteador e a mesma situação, na verdade poderia até ter copiado o resto, né? E a mesma situação do IP da rede e do broadcast. Então aqui eu tenho 6 com 2, 8 com 2, 10 hosts. Vocês já sabem que basicamente quando eu preciso criar sub-redes, eu começo sempre da rede maior. Então tem que fazer esse planejamento aqui antes, né? Então a rede do escritório aqui vai ser a minha rede 1, que eu vou começar a montar porque ela é maior. E a rede dos devs, na minha configuração, vai ser a rede 2 porque ela é uma rede menor. Então se eu tenho essa diferença de tamanho das redes, sempre começo fazendo pela rede maior. E aí eu vou começar a pensar em como tem que ser isso, né? Tem que pensar em como eu vou montar isso aqui. Vocês têm que lembrar que a numeração lá que a gente vai trabalhar vai começar assim, né? O octeto, ele começa a ser contado nesse formato. 1, 2, 4, não, 8... inclusive... não tem instalado aqui. Eu já tinha uma luz aqui interativa que eu tinha instalado, mas não tá rolando. Eu formatei o computador e não instalei isso ainda. Então, ó, basicamente são 6 octetos, que vocês lembram lá, né? São 6 zeros e 1s, né? Que a gente tem aqui, ó, que a gente vai trabalhando. Né? Do princípio da rede tá tudo 0 aqui pra gente. Colocar aqui mais ou menos, não. A gente poder ter uma visão, né? Vou fazer aqui para ficar legalzinho. Bom, nem sempre fica mais ou menos. Bom, aqui. Então o que acontece? Quando eu vou trabalhar aqui com o meu campo de rede, eu vou ver mais ou menos o que se aproxima da minha necessidade. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho a necessidade de 24 hosts. Então olhando aqui dos espaços que eu tenho, se eu usar esse espaço aqui do octeto, ou seja, chamar aqui até o 32, eu vou liberar 32 números de computador, 32 números de IP, que é o que vai ter menos perda em relação aos... que vai ter menos sobra, na verdade, em relação aos 24. Né? Então eu vou ter uma sobra menor. Então é isso que eu vou usar. Vou usar o 32 aqui. Para usar o 32, vocês vão ter que lembrar que basicamente eu vou fazer o quê? 256 menos 32. Tá?
Isso vai dar quanto? 224. Beleza? Então, a máscara de subrede dessa primeira situação, né, a máscara de subrede daqui vai ser 255, 255, 255.224. Lembrando que a gente conta como 256 porque o zero conta de 0 a 255. Beleza? Então aqui eu já tenho a máscara que é 224. Aí o que eu vou ter que definir aqui? Qual que é o meu IP da rede? Ou seja, qual que é o meu primeiro número da rede? É o 92.168.0.0, porque é o primeiro número. Né? Qual que é o meu broadcast? Que é o número lá que define o fim da rede, né? Então, se eu estou liberando 32 números começando a contar do zero, o meu último número vai ser o 92.168.0.31. Então, vai ser do 0 ao 31. Qual é a faixa de IP utilizável? Vai ser do 1 ao 30. Beleza? Então, eu vou ter aí, basicamente, na hora de distribuir, né? Vou ter uma sobrinha, mas é assim que funciona. Aí, o que eu vou fazer aqui? Agora, eu vou definir, por exemplo, qual que é o IP do meu servidor. Porque o servidor ele tem que ter um IP fixo, né? Aquele que vai distribuir os outros números. Então, ele vai ter o IP 1. Outro que tem que ter o IP fixo é o roteador. Então, vou dar um IP do roteador. Que eu vou colocar aqui o 3, no 68.0. Na verdade, o 2, né? E aí, o que eu tenho agora que sobra, né? São os números que eu vou colocar no DHCP para poder distribuir lá na wireless. Vai passar um pouquinho do que eu preciso? Pode passar, se eu quiser. Eu posso liberar mais, ou eu posso também liberar no DHCP quanto quiser, tá? Se eu não quiser, se eu quiser só liberar os 18 números no DHCP, de boa. Tá? Não tenho problema nenhum com isso. Eu libero só 18 números, o resto da sobra fica de sobra que eu posso usar em outras situações. Então, o que fica de IP livre, vou colocar assim IP livre, né? Vai ser do 192.168.0.3 até 192.168.0.30. Tá? Então, aqui eu resolvi a minha primeira rede. Tá? A minha primeira rede se resolve aí. Então, vamos dar uma olhadinha como a gente configura isso aqui. Tá? Então, já sabendo aí qual que é a máscara, já sabendo qual que é os IPs, eu vou começar configurando o meu servidor. Então, vou vir aqui no desktop. Vou deixar aqui na verdade, vim aqui no servidor, né? Ó, no servidor, para ficar bem claro. Vou vir aqui na configuração de IP. E o IP estático vai ser o 92.168.0.1. A máscara de subrede eu vou trocar aqui, ó, 224. Ó. Gateway aqui eu não vou ter, computador que me provém acesso a outras redes. DNS eu não vou me preocupar com isso agora, tá? Então, basicamente, é só isso aqui. E eu vou lá em Services. Que eu vou vir aqui em DHCP. Vou definir que o meu primeiro IP a ser distribuído será o 3. E eu vou querer só que ele só distribua 18 números, por exemplo. Aí eu mato a charada dos 18 números, tá? Então, habilito o DHCP. Outra coisa que eu vou habilitar aqui vai ser o roteador já. Então, o roteador daqui, se eu não me engano, é o 0, né? Só para ter certeza aqui. É esse mesmo. Aqui eu vou atribuir o número de IP para ele. Eu atribuí que o número de IP dele vai ser o 2. 02. E a máscara de subrede 224. Repare que cada comando que eu dou aqui, ó, ele escreve um comando aqui, ó, IP address, né? Passa o número de IP, ó, IP address 926802 e a máscara aqui que foi colocada. Tá? É um comando parecido com esse que a gente insere nas linhas de comando dos roteadores da Cisco. Tá? Então é bacana porque ele tem o CLI aqui para poder fazer isso manualmente, depois se você quiser fazer só por comando. E aqui ele tem esse assistentezinho aqui que ajuda a gente a fazer como se tivesse um sisteminha lá para a gente configurar. Tem alguns roteadores que só tem esse CLI via comando que a gente tem que usar de fora. Beleza? Bom, então feito isso, meu roteador está configurado. Meu servidor aqui DHCP está configurado. E aí é só eu vir aqui nos meus computadores, né? Ó,
e ativar o DHCP, que eu vou receber o 3 aqui. Vou receber o 4 aqui, né, ó. E aqui eu só tenho que ativar os computadores. O celular provavelmente já está recebendo aqui, ó, vamos ver. Já está recebendo inclusive o errado, né? Vamos vir aqui e colocar ele aqui, ó. Ele recebeu o 2 antes de poder receber o 2. Não sei como não deu conflito lá com o roteador. Tanto que o roteador eu vou vir aqui. Vou desligar e vou ligar ele de novo para não dar problema com o IP. Ah, porque deveria ter dado. Mas provavelmente esse problema apareceria depois. Bom, aqui no notebook eu só tenho que trocar a placa de rede, porque incrivelmente eles vêm por padrão com a placa de rede física, né? Vou jogar a placa de rede para cá. E essa placa de rede com W aqui são as wireless. Vou pegar um W aqui, ativo, ligo o notebook e configuração de IP. Já pegou o 6 aqui, ó, numa boa. Mesma coisa aqui, desligo o notebook, jogo ele para cá, pego uma aqui, ligo o notebook e ele já está recebendo aqui o 7. E assim sucessivamente. Se eu for colocar aqui 18 dispositivos, os 18 dispositivos vão conectar na minha rede. Tá? Então não preciso provar todos eles, mas é isso aí que é assim que vai funcionar. Bom, feito isso, o que eu vou fazer agora? A configuração da segunda rede, que é o nosso segundo aqui. Basicamente ele vai ter as mesmas coisas, então eu vou até copiar isso aqui e colar aqui embaixo. Eu vou dar uma descidinha aqui. Só que vai ser diferente aqui a máscara de subrede e o final dos IPs aqui, né? Ó. O final de todos os IPs aqui vai ser diferente. Então vamos começar a pensar, né? O que eu vou ter aqui? Primeiro eu vou ter a máscara. Então tenho que pensar na máscara. Eu tenho 10 hosts. Qual o número daqui é o mais próximo? É o 16, né? Então, digamos que eu usaria aqui até o octeto do 16. E aí seria 256 menos 16, que vai me dar um total de 240, tá? Então, a minha máscara de subrede aqui vai ser 240. O meu IP da rede, qual é o último número dele aqui? É o 31. A minha primeira rede acaba no 31. Então, o meu IP da rede vai começar no 32. Tá? Qual é o meu broadcast? É 31 e 16, que é o último número. Ou seja, vai dar 47. Então, meu broadcast vai ser 47. Então, eu sei que o meu primeiro número é o 32. O meu último número é o 37. Tendo em vista que o meu primeiro número utilizável vai ser o 33, né? O meu segundo número utilizável vai ser o 34. E eu vou ter de faixa livre para os outros números, para os outros computadores, do 35, ou seja, já defini servidor 33 e roteador 34. Vou ter livre do 35 ao 46. Né? Vai ser os meus números aqui que eu posso utilizar. Então eu já montei, eu já mapeei a minha segunda rede. Então agora, para poder fazer isso, vai ficar mole, né? Ó, vai ser eu só vir aqui com essa configuraçãozinha aqui que eu já pensei e fazer aqui, ó. Primeiro, o servidor, que vai ser 240 e o IP dele vai ser o 33. Então, ó, servidor desktop, IP configuration, 192.68.0.33. Máscara de subrede 240. Gateway e DNS eu nem vou configurar. Nos serviços vou vir DHCP. Vou vir atribuir ele aqui, ó, do meu número, né, ele vai dar start no DHCP. Talvez isso que tenha dado errado aqui. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Acho que agora eu pensei numa coisa. Aqui, ó, ele está partindo do DHCP do 0, por isso que aquele cara atribuiu o número errado. Eu tenho que atribuir aqui a partir do 3. Tá? E dar um save aqui. Não, acho que isso que eu não fiz. Bom, já está um aqui. E agora eu tenho que fazer isso nesse, né? Ó.
serviço, DHCP. Esse aqui vai ser a partir do 35, que ele vai distribuir números. A máscara 34, na verdade aqui eu nem vou definir, eu vou deixar ele distribuir o que ele quiser, né? Ó, vou simplesmente dar o save aqui, ele vai distribuir 13 números, né? Vai passar um pouquinho do que eu quero, mas tudo bem. Então, do 35 até o último número ele vai distribuir e eu ligo aqui, tá? Fechou, vou dar o save aqui, salvo. Como eu já defini o 33 aqui, o 34, né? Eu defini o 33 e no DHCP eu já defini que é a partir do 35. Porque o 34 eu vou deixar reservado para ligar aqui no meu roteador, né? Então 92.168.0.34 e a máscara de subrede, como a gente já conhece, é a 240. E aqui, basicamente, ele já conectou. Então já tem o meu roteador aqui trabalhando. Já tenho aqui o meu servidor trabalhando, é só distribuir os números de IP agora. Já habilitou. Já habilitou, ó. E aí é só ir distribuindo. No caso aqui eu só vou distribuir para os computadores aqui que tem interesse, né? E aí, galera, eu posso ter uma rede dentro do mesmo ambiente, mas administrada de formas totalmente diferentes e que ainda assim podem se conversar, logicamente com as regras que cada servidor aí vai editar depois para suas redes, né? Seus firewalls, seus controles. Então aqui eu vou ter o 40, ainda vou ter até o 46 livre, né? E aqui vai ter uma sobrinha também. Então sempre se calcula a menor sobra possível. Em algumas situações a gente tem redes aí que usa 10 computadores e libera mais de 200 números. Isso aí pode ser problemático lá na frente ou não, dependendo do uso de qualquer empresa. Mas para o uso empresarial pode ser problemático, tá? Então aqui fica para vocês basicamente como é resolvido esse exercício, que é o que foi solicitado no exercício, né? E aí depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso nas aulas. Beleza, galera? Então vou encerrar a nossa videoaula aqui e até mais.